E hoje, em particular, eu vou falar, sim, sobre esse relacionamento entre pais e filhos. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero estabelecer, de alguma forma, se vocês me permitirem, as bases da nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria que você, por favor, gostaria de pedir a você que não se desconecte. Por quê? Porque, como o Tadeu estava falando, e eu agora repetia, talvez você ouve a gente falar sobre pais e filhos, e você começa a pensar, olha, essa mensagem não é para mim. Talvez você pense, eu sou muito novo ainda para chegar a avaliar a possibilidade de ser pai ou ter filhos. Talvez você pense, não tenho ou não penso ainda em ter filhos, ou até, de repente, já passou esse tempo para mim. Mas como o Tadeu estava aqui, de alguma forma, adiantando, eu quero convidar cada um de vocês a deixar de lado a tentação de se desconectar da mensagem. Por quê? Todos nós, como o Tadeu bem falou, somos filhos, fomos gerados. E, de alguma forma, se você tem filhos biológicos, tudo bem. Se você não tem filhos biológicos, eu quero que você saiba que todos nós, como cristãos, se entendermos que temos, de alguma forma, uma responsabilidade no desenvolvimento da maturidade dos nossos irmãos, de alguma forma, nós temos uma responsabilidade similar à de um pai ou uma mãe. Não estou de forma alguma falando com isso de paternidade espiritual, até porque, infelizmente, esse tema de paternidade espiritual tem sido utilizado por muitas pessoas para cometer abusos espirituais. Então não é isso. É simplesmente estabelecer que, se você e eu entendemos que temos um papel ativo no desenvolvimento do corpo de Cristo e da maturidade de uns e de outros, então, de alguma forma, nós temos uma responsabilidade similar. E essa é a primeira base que eu quero estabelecer aqui da nossa conversa. Então, por favor, não se desconecte. Em segundo lugar, eu não estou aqui, de forma alguma, para falar de comportamento ou trazer uma série de regras. E devo fazer essa distinção porque se você ainda não teve uma experiência de novo nascimento, provavelmente você vai ouvir muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui com você e até vai tentar praticá-las a partir de amanhã. Mas vai ser que nem dieta que começa de segunda-feira. Quantos vão começar a dieta amanhã? Não vou não. Se a gente olhar para estas coisas apenas como uma prática, nós vamos fazer o nosso melhor esforço, talvez até constrangidos pelo que vamos ouvir aqui e o Senhor tem para falar ao nosso coração, mas não é comportamento. O que vamos falar é fruto de uma mudança de caráter que somente acontece quando você experimenta passar pela cruz do Calvário, morte e ressurreição com Cristo. É uma mudança que somente o Espírito Santo, de quem nós vamos conversar hoje aqui, pode fazer em nosso coração. E por favor, se você não teve uma experiência com Deus, neste sentido, saiba que a minha oração neste momento é para que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, use as palavras que eu vou compartilhar aqui com você para que você possa ter essa experiência aqui. Porque o Espírito Santo está nesse lugar. E eu creio que o que Ele fez no meu coração pode ser feito também no seu. E finalmente, última base, o último pilar dessa nossa conversa, antes da gente entrar no assunto. A gente precisa entender, gente, que o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa com quem a gente precisa diariamente se relacionar. E faço questão de repetir isso porque eu tenho a sensação de que muitas das coisas que vivemos na nossa vida são consequência de um relacionamento errado com o Espírito Santo. Sabe, parece que a gente busca a sua presença como só quando a gente precisa resolver alguma coisa que fugiu do nosso controle.
como se fosse um poder ou uma força que a gente consegue jogar no ar. Ou parece até que somos crentes de videogame. Vivemos a nossa vida tentando descobrir qual é a sequência de botões no controle para acionar o poder do Espírito Santo e jogá-lo na cara de Satanás. Mas não. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É poder de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. E foi enviado para mantermos um relacionamento íntimo com o Pai e o Filho, para desfrutar da comunidade trinitária com eles e uns com os outros. Certo até aqui? Podemos andar com essas bases na nossa mente, no nosso coração, para desenvolver aquilo que tenho certeza que vai falar aos nossos corações, porque saiba que qualquer mensagem que a gente trouxer aqui, qualquer um de nós pastores, aquilo que nós oferecemos, o Senhor falou primeiro ao nosso coração. Então vamos lá. Abrir a Bíblia é bom. Acho que é importante, não sei o que você acha, mas é importante abrir a Bíblia. Então pegue sua Bíblia, vai lá para o Novo Testamento, e a gente vai no capítulo 13 do Evangelho de João. Pode cantar a musiquinha se quiser. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 13. E em particular, a gente vai ler o versículo 23. Todo mundo chegou? Estamos no mesmo pé? Vamos lá? Eu vou usar a versão revista e corrigida, porque ela vai nos fornecer uma imagem muito mais clara. Você vai entender do que eu estou falando aqui. O texto diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Pronto. Esse é o texto que a gente vai usar aqui. Só isso. Deixa eu contextualizar um pouco. Estamos na última ceia. Jesus está à mesa com seus discípulos, prestes a revelar quem iria traí-lo. Ou seja, estamos diante de um momento de altíssima tensão. Mas no meio de toda essa narrativa, nos versículos anteriores e posteriores, aparece o versículo 23, que o autor do livro dedica especificamente para descrever um gesto. Apenas um gesto. E eu quero falar com você sobre esse gesto. Pastor, mas como assim? Então, eu vou te explicar. Você já viu aquelas pessoas que quando estão diante de uma obra de arte, de um quadro, por exemplo, elas começam a falar e a descrever aquilo que o artista tem tentado explicar com a imagem que foi criada? São aquelas pessoas que vão fornecendo para nós detalhes específicos que você, diante disso, chega, coloca a sua melhor cara de circunstância e fala: como você viu isso, cara? Aonde que está isso? Você chega até meio a entortar a cabeça, sabe? Para ver se... Então, o texto bíblico, gente, assim como a melhor e mais bela obra de arte, está cheio de detalhes visuais que nos ajudam a entender melhor o que está sendo narrado pelos escritores bíblicos, para que a gente possa fazer uma imersão mais profunda no texto. Ou ser mais claro ainda, para que a gente possa entrar no texto, na situação, no que está acontecendo. E esse versículo
do Evangelho de João nos mostra um gesto que deixa expressões muito claras. Presta atenção nisso aqui. Esse gesto que aparece ali de forma talvez estranha, ele mostra expressões muito claras do poder do Espírito Santo em nossos relacionamentos. Quais são essas expressões de poder? Vamos lá. Primeira coisa. A primeira expressão de poder que nós podemos enxergar nesse gesto que está sendo narrado em João 13, 23. Intimidade. Intimidade. Se você não tem o costume de anotar, eu quero incentivar você a que você anote para guardar aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, para que possamos refletir muito mais profundamente no momento posterior. Eu tenho experimentado momentos singulares com Deus, por ter guardado as riquezas que são derramadas sobre as nossas vidas nos cultos, em cada encontro, que tem me ajudado profundamente depois a entender muito mais sobre o caráter de Deus, a crescer, a se desenvolver. Então aproveite esse momento. Primeiro ponto, então, intimidade. O discípulo que estava nesse texto, com sua cabeça sobre o peito de Jesus, perto do coração do mestre, era o próprio João, o amigo amado, o discípulo amado, como ele é conhecido. E olha a particularidade. É a este João que o Senhor revela os segredos mais profundos do seu vitorioso e glorioso retorno, que está escrito no livro do Apocalipse. Jesus contou os detalhes da sua volta para o seu melhor amigo. Esse mesmo João escreveu na sua primeira carta de João, capítulo 3, versos 18 e 19. Filhinhos, preste atenção. Esse mesmo João falando, filhinhos, não amemos só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. Nisto, diz João, na sua primeira carta, conheceremos que somos da verdade. Nessas expressões, conheceremos que somos da verdade. O que João recebeu, meus irmãos, minhas irmãs, foi fruto da intimidade com Deus. A intimidade com Cristo foi construída com um gesto destacado pelas Escrituras que acabamos de ver. Ouvindo o coração do outro. A intimidade foi construída ouvindo o coração do outro. Eu temo que muitas vezes estamos mais prontos para falar do que para ouvir. A gente tem respostas na ponta da língua que por vezes podem ser até boas, legítimas, lógicas, bíblicas. Mas se o coração do outro não for preparado como solo fértil para receber a semente, nada disso vai frutificar. A intimidade se constrói, por exemplo, na mesa de um café. Sabia? Pastor, mas por que café? Não pode ser sorvete? Não, não pode. Por quê? Porque o sorvete derrete muito rápido. E para construir intimidade, você precisa de tempo. Você precisa de paciência, você precisa de conversa,
você precisa de um café. Eu não gosto de café, pastor. Você já entendeu qual é o princípio que está envolvido aqui. Já chamou seu filho ou sua filha para tomar um café só com ele ou com ela? Filhos, filhas, já chamaram seus pais para tomar um café com ele ou com ela? E nesses momentos, por acaso, se é que eles existem, nesses momentos, vocês estão mais dispostos a ouvir o coração do outro ou a falar o que precisa ser dito? Eu tenho a sensação, gente, de que muitas vezes a gente tem medo de conversar uns com os outros, pais e filhos. Mas quero dizer para vocês, pais, que os assuntos que nós não tratamos com os nossos filhos denunciam nossas inseguranças sobre o que cremos. Os assuntos que nós não falamos, não conversamos com os nossos filhos, denunciam as inseguranças daquilo que nós cremos. Quando não falamos com nossos filhos sobre assuntos que são importantes, que são relevantes, outras pessoas irão conversar e terão na mão a possibilidade de formar neles os princípios e valores pelos quais devem viver. E você, filho, filha que está aqui, muitas vezes você não fala com seus pais porque acha que não vão saber, não vão entender. Ou não vão falar aquilo que você quer ouvir. E isso é falta de coração quebrantado. Você pode acabar entrando na cilada de se submeter a pessoas que vão manipular você. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas e quantas vezes você ouviu de uma outra pessoa a mesma coisa que seu pai e sua mãe falaram? E aí caiu a ficha e falou, nossa, é isso mesmo. Veja que nossas inseguranças e o desconhecimento do Evangelho fazem a gente se sentir acuado e inseguro com coisas fúteis. A gente tem medo de cena de um filme. A gente tem medo das redes sociais. Por quê? Porque a gente permanece acuado nas nossas inseguranças, numa fé frágil, num evangelho que não tem base sólida de sustentação. Porque, preste atenção, ele não está edificado, ele está amontoado no desconhecimento das Escrituras e do caráter de Deus. E se permanecermos assim, então também estamos acuados diante de Satanás. E olha, pessoal, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando de casa, onde vocês estiverem, eu quero deixar aqui uma coisa extremamente clara. Gente, deixa eu dar uma notícia para você. Quem está acuado é ele, é Satanás. Quem foi derrotado é ele. Então não precisamos ficar acuados diante dos desafios da vida. Precisamos estudar os desafios da vida e declarar o Evangelho para essas coisas. Falar do Evangelho permanentemente. Você precisa ser fluente no Evangelho, para que também seus filhos sejam fluentes nesse Evangelho. Se todos nós estivermos firmes e formos fluentes no Evangelho, não vai ser a cena de um filme que vai mudar o nosso caráter. Tem uma pesquisa que revela que ao longo de uma semana, 7 dias, pais e filhos compartilham 35 minutos de tempo de conversa. 35 minutos. Sabe o que isso significa? São 5 minutos por dia.
Agora eu vou ser justo com você. Vou te dar alguns dados. Sabe de quando é essa pesquisa? 1995. Aí eu já sei. Você vai pegar e falar, poxa, pastor, quase 30 anos atrás, não é possível. Está meio velho isso aí. Certo? Vou aproveitar minha formação. Vamos fazer um trabalho jornalístico aqui entre todos. Certo? 1995. Guarda esse dado. 35 minutos ao longo da semana de conversa entre pais e filhos. A internet começou a chegar nos lares em 1996. iPhone, smartphone, não existia, mas nem de perto. Redes sociais, o que é isso? Serviços de streaming, onde você assiste filmes, seriados, também não. Aí eu te pergunto, de 1995 para cá, você acha que esse dado aumentou ou diminuiu? Você me deixa apertar só um pouquinho mais? Vamos usar como base os 35 minutos? Ok. Desses 35 minutos, quantos são utilizados para falar de Deus? Para falar do Evangelho? Para declarar na vida do outro o que está escrito? Não na base da performance, mas na base da graça. Quanto? Sabe onde mora a intimidade? A intimidade tem uma casa, tem um lar. Sabe onde ela mora? Ela mora num abraço. A intimidade mora num abraço. E isso me leva para a segunda expressão de poder, que é no gesto que estamos observando entre Jesus e João. Qual é essa segunda expressão de poder do Espírito Santo nos relacionamentos? Amor. Afeto. A escritora brasileira Marta Medeiros disse: tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. Veja, meus irmãos, num abraço, corações atribulados se entendem e se acalmam. O coração de Jesus, nesse texto, não estava atribulado. Mas o de João, sim. Porque o mestre iria ser traído por um deles. Eles não conseguiam, os discípulos não conseguiam sequer determinar quem seria esse que iria trair Jesus. E muito menos chegar a parar para pensar nas consequências dessa traição, que foram prisão e morte. Mas nessa tensão, lembre-se que eu falei aqui, estamos diante de um momento de extrema tensão. Nessa tensão, houve tempo para um momento de profunda ternura de Jesus, um momento de amor. Pais e filhos que estão hoje aqui, eu quero perguntar para todos nós hoje. Será que no meio das nossas maiores tensões, a gente consegue ter expressões de amor que acalmem nossas dores e pensamentos e que estejam acima do que nos tirou do eixo? Pastor, mas isso é impossível, é sobrenatural. Sim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deixa eu compartilhar um testemunho com você. Posso? Nesse ano, no começo do ano, nós tivemos um acampamento maravilhoso com os adolescentes. Não foi, galera? E no final do evento, a minha mulher, Fabiana, e eu, decidimos que a gente ia abrir um espaço para que eles pudessem testemunhar, contar o que Deus fez.
E esse momento em particular me marcou profundamente. Muitas pessoas vieram para falar. De mais de 100 inscritos, 120 inscritos, muitos vieram para aproveitar a oportunidade para falar. E sabe o que a gente ouviu? De 95% dos que foram lá falar, eles falaram assim: cara, eu cheguei aqui e você me deu um abraço. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Um abraço. O poder de um gesto. O poder de um gesto. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo habita naqueles que nasceram de novo, em nós. Se você e eu experimentamos novo nascimento, o Espírito Santo não é como uma luz que você liga e desliga. Ele habita em nós. Nós precisamos nos encher dele diariamente. Nós precisamos, por favor, guarde isso no seu coração. Tanto você pai, mãe, como você filho ou filha, nós precisamos entender que os nossos braços são uma extensão dos braços do Pai. Entenda, pela graça do Espírito Santo, o abraço que João recebeu de Jesus, seu filho, sua filha pode receber de você. O abraço que João recebeu de Jesus, seu pai, sua mãe pode receber de você. Nós tivemos recentemente um irmão nosso aqui, que perdeu a filha de 27 anos. Numa sexta-feira descobriram um câncer. Na terça-feira ele estava enterrando a sua filha. Nós acabamos disputando momentos extremamente preciosos com coisas a que damos uma importância singular e estamos perdendo momentos extremamente especiais uns com os outros. Ah, pastor, mas sabe o que acontece? Eu não tive isso. Cara, me desculpe a minha informalidade de falar cara, mas eu me sinto em casa. Meu irmão, minha irmã, eu também não tive. Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Eu não tive pai. Mas para mim, isso não serve de desculpa para eu não procurar no Pai, no Filho e pela ação do Espírito ser um pai parecido como Deus é. E eu estou falando isso sendo plenamente ciente das minhas falhas, tá? Mas sabe o que acontece? Se você e eu tivemos uma experiência de novo nascimento, não importa se você não teve, porque o maior e melhor abraço que a gente poderia receber, nós recebemos em Cristo Jesus, que nos tornou novas criaturas. As expressões de amor são naturais para nós, por causa do que aconteceu no nosso coração. Não porque procuramos reproduzir algum tipo de comportamento, mas houve uma mudança de caráter. Então não importa se assim como eu você não teve. Você pode não ter tido do pai biológico, mas nós temos um pai que está acima de todos os pais. E Ele enviou seu Filho para que nós recebamos o seu abraço, para que fôssemos reconciliados e para que através do Espírito Santo, pela sua misericórdia e graça, possamos experimentar isso todos os dias. Olha,
Eu não estou aqui para fazer teologia com um abraço. Mas eu quero que você saiba que abraçar é fazer teologia da melhor qualidade. Porque Deus mora num abraço. A Trindade é um abraço extremamente forte entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho certeza de que você percebe que vivemos numa sociedade machucada, triste, sem rumo, sem esperança. Sabe o que acontece? Fazemos parte de uma sociedade que perdeu a capacidade de se sentir. Mesmo estando numa sociedade, talvez a maior, talvez a mais sexualizada e sensualizada, nós temos nos tornado robôs que abandonaram a capacidade de sentir o outro. Tem um filósofo que eu gosto muito, Zygmunt Bauman. Ele disse: a geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. Vou repetir. A geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. As telas, computador, smartphone, qualquer uma delas. As telas criam vínculos imaturos e covardes. Pois a gente não consegue depois falar olhando no olho do outro o que de fato precisa ser falado. A gente não consegue expressar as nossas emoções da forma em que precisam ser expressadas, de forma verdadeira, de forma real. Nós temos criado máscaras que se confundem com as telas em que tentamos nos comunicar. Criamos avatares de nós. E não vivemos a realidade do sentimento do abraço. As telas são um recurso, mas elas não podem ser um hábito, porque numa tela, nossa comunicação de pais e filhos será ferida ao invés de construída. Nada, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Nada, nunca, nunca superará o contato, o olho no olho, o cheiro, o beijo, o toque, o abraço, o sentir o coração do outro, a proximidade, a segurança e a intimidade que isso cria. Nós precisamos entender que um encontro com o Espírito Santo muda tudo. Precisamos de ser pais e filhos EAD. Se você não sabe o que é EAD, ensino à distância. Pais e filhos que se relacionam pelas telas. Depois desse tempo de pandemia, houve tantas queixas sobre a qualidade do ensino, certo? Do ensino EAD. Principalmente nas escolas de ensino fundamental 1 e 2. Mas por que a gente insiste em ser um pai e um filho EAD dentro de casa? Será que o resultado vai ser melhor? Nós precisamos entender que amar não é fazer tudo o que o outro quiser. Não é validar qualquer atitude ou pensar que tudo vai acabar em pizza. Não. Amar, gente, guarda isso aqui pelo amor do Senhor. Guarda muito isso aqui. Amar é estar comprometido.
Amar é estar comprometido com o desenvolvimento da maturidade do outro, com provocar a reflexão, com desenvolver uma identidade sadia. Os adolescentes estão cansados de me ouvir quando vêm conversar comigo. Eles vêm procurando respostas e eles levam para casa mais perguntas. Porque nós não vamos fornecer as respostas. Nós queremos que você saiba onde você tem que procurá-las. Está aqui, ó. Está aqui. Então não vou te dar uma resposta. Eu vou provocar o teu pensamento, a tua reflexão. Aliás, como eu falei aqui, nós como cristãos precisamos saber fazer perguntas uns aos outros para provocar reflexão bíblica. Sabe por quê? Porque isso é exatamente o que Jesus fazia. Jesus fazia perguntas. Então, gente, amar é levar o outro a refletir, a desenvolver sua capacidade de parar para pensar no que está acontecendo ou no que precisa ser decidido. Isso é o que acontece quando criamos intimidade num abraço, quando conversamos, quando ouvimos de coração para coração e quando declaramos pela fé o que a outra pessoa talvez ainda não seja. Isso me leva, e você vai entender melhor o que eu estou falando aqui, a terceira expressão de poder que há no gesto que estamos observando entre Jesus e João. Vamos lembrar aqui? O primeiro foi intimidade. O segundo e o terceiro, abrigo. Lembra do versículo que a gente leu aqui? Lembra do que estava acontecendo? Diante da tensão do momento, João encontrou abrigo no gesto de Jesus, encontrou refúgio. Sabe onde a gente procura refúgio? A resposta pode ser um pouco óbvia, mas a gente procura refúgio no lugar onde a gente se sente seguro. Ser abrigo, então, é falar para as pessoas o que elas são segundo o que Deus diz que elas são. Sabe por quê? Porque isso afirma a sua identidade. O que define você não é a tua sexualidade, não é a tua história. O que define você não é o que você tem na garagem, quanto é o dinheiro que você tem na tua conta. O que define você é o que Deus diz que você é. Por isso que nós podemos falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não poderíamos chamar isso de verdade se de fato não proclamasse aquilo que o Senhor fala a respeito de nós. Se aquilo que você pensa sobre você, preste muita atenção nisso aqui, por favor. Se aquilo que você pensa sobre você, ou aquilo que alguém fala sobre você, não é confirmado por Deus, então é mentira. Sabe por que é mentira? Porque não há nada por cima do que Deus diz que você é. A mesma coisa é quando olhamos para outra pessoa. Se aquilo que penso sobre X não é confirmado por Deus, então é mentira. Isso se aplica a relacionamento de pais e filhos, de amigos, de casais, onde você quiser. E se a outra pessoa não for crente, também. Porque Deus fala sobre quem nós somos, mesmo antes da gente se entregar e se render. Eu lembrei do vídeo de uma menina de 12 anos de idade. Ela estava numa entrevista com uma especialista. E aquela mulher perguntou para essa menina: me fala, por favor, qual é o teu maior erro e qual é a tua maior virtude?
A menina rapidamente soube responder qual é o seu maior erro. Eu sou muito desobediente. E a especialista falou para ela, então, ótimo. E qual é a sua maior virtude? E ela não soube responder. Sabe o que isso quer dizer? Que as respostas daquela menina eram fruto do que ela ouvia permanentemente dentro de casa. Ela soube falar qual é o seu erro, mas desconhecia completamente qual era a sua virtude. O que a gente está falando dentro de casa? Será que falamos o que Deus fala? Não estou falando aqui, meus irmãos, de confissão positiva. Não estou falando aqui de mindfulness. Não estou falando aqui de nada disso. Pensamento positivo. Não, não é isso. Trata-se de declarar pela fé aquilo que talvez meus olhos humanos não conseguem enxergar ainda no outro. Você acha que Deus fala mais sobre seus defeitos ou sobre suas virtudes? Porque dependendo do que a gente pensa sobre essa pergunta, vai ser a imagem que nós temos de Deus. Aliás, deixa eu ampliar um pouquinho a pergunta. Você gostaria de se relacionar com um Deus que só fala mal de você? Você o chamaria de Deus? Você o chamaria de Pai? Pais e filhos, que estamos hoje aqui, seja presencialmente ou acompanhando a transmissão, vivamos pela fé. Declaremos pela fé. Mesmo que não enxerguemos, aquele em que cremos é fiel para cumprir. E o que cremos é mais forte do que vemos. Isso é fé. Então, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é filho, seja abrigo. Mas filho pode ser abrigo quando a gente coloca o coração conectado com o outro. No momento de maior tribulação, experimente ouvir a voz de Deus falando através do abraço do seu filho, da sua filha. Depois você me conta. Eu quero encerrar aqui. A banda pode vir já e tomar o seu lugar. Quando a gente avança um pouco no texto do Evangelho de João, e vai até o capítulo 16, se você quiser abrir, pode abrir, fique à vontade. No Evangelho de João, no capítulo 16, nos versos 5 a 7, está escrito assim: Mas agora, Jesus falando, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Presta atenção aqui. Jesus tinha anunciado sua morte. E isso tinha trazido tristeza ao coração dos discípulos. Certo? Agora, deixa eu te perguntar. Depois de ter estado com o próprio Jesus, para que ter o Espírito Santo?
Qual a vantagem de termos o Espírito Santo? O Espírito Santo consertará o que está errado. Aí você pega e fala, mas pastor, o que está errado? Você acabou de ler. A tristeza encheu o coração de vocês. A vida no Espírito enche nossos corações de alegria. Nossos relacionamentos de alegria. Nossas casas de alegria. O Espírito substitui a tristeza por alegria. Sabe por quê? Porque o Espírito é o próprio Deus habitando em nós. E não há nada melhor do que termos o Senhor habitando em nós. Como está a nossa casa? Há alegria na nossa casa? Do que depende essa alegria? Como está o relacionamento com seus pais? Como está o relacionamento com seus filhos? Esse relacionamento manifesta a alegria do Espírito Santo? No livro Manso e Humilde, de Dan Ortlund, que a gente está lendo no Ministério de Adolescentes, a gente tem um projeto de leitura coletiva. Você se surpreenderia de saber que adolescente lê quando é incentivado da forma correta, quando alguém está junto. E nesse livro, Manso e Humilde, o autor escreve assim, preste muita atenção. O Espírito torna o coração de Cristo real para nós. O Espírito pega o que lemos na Bíblia e acreditamos no papel. Aquilo que nós lemos e cremos aqui, que aqui diz sobre o coração de Cristo, e um move da teoria para a realidade, da doutrina para a experiência. Uma coisa é saber, quando criança, que teus pais te amam. Você acredita neles. Você leva a sério as palavras deles. Mas outra coisa, inexprimivelmente real, é cair no seu abraço, sentir o calor, ouvir o coração dele batendo no peito, de modo a conhecer instantaneamente a força protetora dos seus braços. Uma coisa é ouvir que Ele te ama. Outra coisa é sentir o seu amor. E essa é a gloriosa obra do Espírito Santo. E eu quero orar por você. Eu quero que a gente ore junto aqui. Pelos nossos relacionamentos, pelos nossos lares. Para que nós possamos quebrar a barreira de parar de nos permitir sentir o coração do outro. E isso só pode acontecer na sua e na minha vida se nós de fato procurarmos, como vamos fazer agora, ser cheios do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. E eu quero pedir um favor a todos vocês. A gente vai começar a cantar aqui uma música que eu gostaria que faça parte
da sua oração. Nós não vamos só cantar um louvor. Nós agora vamos usar a música para poder orar. Mas em particular, você, filho, filha que está aqui, se seus pais estão aqui, não importa onde você está, vá agora até os seus pais. Vamos juntar as nossas famílias aqui. Porque eu creio no que o Espírito Santo quer fazer aqui no meio de nós. Se seus pais não estão aqui, não se preocupe. Você tem aí pessoas que estão junto com você, são seus irmãos. Talvez seja só a sua esposa, talvez seja só o seu marido. Não se preocupe. Com aquele que você está ali, você pode ficar de mãos dadas se você tem liberdade para isso. Não quero que você se sinta constrangido, mas quero que todos nós, como uma família só, possamos aqui orar uns pelos outros, pedindo que aquele Espírito Santo que foi derramado, que já foi dado a todos nós, seja agora, mais uma vez, derramado de forma especial para encher os nossos corações. Eu vou pedir especialmente para minha esposa Fabiana, para minha filha Sofia, para virem aqui comigo, para que todos nós possamos estar junto com alguém, para que esse momento, que talvez pode gerar em nosso coração quebrantamento, anseio, que talvez pode gerar em nosso coração a necessidade de proclamar perdão, de receber perdão, de pedir perdão, de reconciliação, porque é isso que Cristo faz. Cristo nos reconcilia com o Pai e nos reconcilia uns com os outros, ao ponto de que aqui não tem várias famílias, mas tem uma família só, a família do Senhor, que em Cristo Jesus tem o seu irmão mais velho. E é Ele, é o seu sacrifício que nos permite experimentar a reconciliação. E não só hoje, não apenas num momento, não apenas num local, mas permanentemente por causa da ação do Espírito Santo que está nesse lugar, que habita em você. Vamos começar cantando e fazendo dessa música a nossa oração.